paz do Senhor seja com todos vocês. Amém? Você está me ouvindo bem lá atrás? Está ouvindo bem aí? Faça o sinal. Mais ou menos. Lá atrás. Está me ouvindo bem? Amém? Deus abençoe. Queridos, eu quero trazer essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração ontem, final da tarde. E o Senhor falou muito comigo e eu tenho que trazer essa mensagem para você. O tema dessa mensagem hoje vai aparecer aí. Coloquei a eira, lugar de arrependimento, de honra e de resposta. Você diz amém por isso? Diga assim: arrependimento, honra e resposta. Pois é, né? A eira, a gente não estamos muito acostumados, mas a eira aqui, no decorrer da mensagem, eu vou estar falando mais aprofundadamente o que era, né, a eira naquele tempo, onde nós vamos ler a palavra. Ali o lugar onde o trigo era separado da palha. Ali o lugar onde a palha era separada da semente do trigo. E ali depois o povo festejava. Existia a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, Tiago, que era exatamente quando o Senhor mandava uma grande colheita. E aí os celeiros ficavam cheios de trigo, ficavam cheios de vinho, e aí o povo podia celebrar, podia se alegrar, porque haveria festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, e ali seria oferecida uma oferta a Deus, uma oferta em sacrifício, e aí certo seria que a chuva viria, e toda a terra desfrutaria de uma boa colheita. Você diz amém? Mas o contexto dessa palavra que nós estamos trazendo para você hoje à tarde, ela está em 2 capítulos da Bíblia, está em 2 Samuel 24 e em 1 Crônicas capítulo 21. O contexto qual era? Davi era rei de Israel. Deus já havia dado inúmeras vitórias a Davi, mas chegou uma hora que o orgulho sobe no coração, bate no coração de Davi, e ele resolve fazer um grande censo. Ele queria contar quantos homens de guerra Israel tinha, né? Não era da vontade do Senhor, ele não escuta o conselho do seu braço direito, que ali era Joabe. Ele não escuta o conselho, ele faz aquilo que dá no coração, e ele faz a contagem, né? A contagem das tribos, exceção das tribos de Benjamim, né? E daqui a pouco eu lembro qual foi a outra tribo, que não permitiu a contagem, mas ali chegou ao número, no total em Israel, de 1.300.000 homens, prontos para a batalha. Logo depois do censo, que durou cerca de 9 meses, a mão do Senhor vai pesar sobre Israel. A mão do Senhor vai pesar sobre Israel. E ali Davi, como rei, como um homem segundo o coração dele, de Deus, ele vai ver que tinha cometido um grande pecado contra o Senhor. Mas todo pecado vai ter uma consequência, e a consequência seria aí 3 meses de perseguição, seria aí uma semana terrível, ou 3 dias de uma grande doença. E Davi, ele vai escolher exatamente, segundo os olhos dele, o menos pior. O menos pior. E o menos pior eram 3 dias de uma grande peste, de uma grande doença. 70.000 homens, a contagem estava só nos homens. 70.000 homens vão perder a vida por conta de um ato louco de Davi. 70.000. Não estava sendo contado aí, lembre-se, mulheres e crianças. Mas aí quando Davi sente o peso, ele vai arrepender. E é aí onde entra exatamente a história da Bíblia que nós vamos ler. Você já situou onde é que nós vamos ler essa passagem. Já está aparecendo aqui no telão, 1 Crônicas capítulo 21. Acompanhe comigo a leitura. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan-Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E disse ao anjo destruidor: pare, já basta.
Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, a eira, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, Gade, que era um profeta do Senhor, foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gade, que tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: meu senhor e rei pode ficar com o que desejar, e oferece um sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Você pode dizer esse versículo, todo mundo junto? 1, 2, 3. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Quem diz amém por essa palavra? Se a gente começar a fazer uma análise da vida de Davi, se nós vermos o texto que fala do pecado de Davi com Batseba, né? O adultério, o assassinato, as mentiras, a dissimulação. Se nós pegarmos, por exemplo, isso que é tão marcante na vida de Davi, esse não foi, eu vou dizer assim, o pior erro de Davi. Porque a consequência desse pecado com Batseba ficou restrito à família de Davi. E foi terrível a consequência, porque ele vai perder 4 filhos na soma dos filhos. Vai perder 4 filhos, a família dele nunca mais seria a mesma. Mas diante de Deus, esse grande pecado de mandar contar o povo, ou seja, de mandar contar os exércitos que Israel tinha, foi algo terrível. Por 9 meses e 20 dias, Joabe sai em todo Israel contando o povo, desde o reino do norte, desde o reino do sul. Em exceção, Benjamim e a tribo de Levi se recusaram a permitir a contagem, porque eles acharam insano da parte do rei. Eles disseram assim: Joabe, você não vai entrar, não vai haver contagem. Isso sem contar os exércitos, os homens de Levi e Benjamim, 1.300.000 homens. Seriam 7 anos de fome, o castigo. Seria 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, ou seria uma grande doença. Davi escolhe a terceira opção, terríveis todas elas. Mas o que foi algo tão terrível, que mexeu tanto com Deus em relação a Davi, sabe o que? O orgulho. Provérbios vai nos dizer que há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma que ele abomina, e a primeira da lista chama-se orgulho. Davi cometeu o primeiro pecado da lista de Deus, das 7 coisas que ele abomina: orgulho, olhos altivos, dependendo da sua versão. Algumas coisas tem que ficar no nosso coração desse texto. Quantas lições? A primeira, irmão, é algo que nós sabemos, é algo muito simples para mim e para você. Escute: seguir o nosso coração sem seguir a Deus pode nos levar a grandes catástrofes na nossa vida. O coração do homem é o quê? O coração do homem é o quê? Enganoso. Eu não posso andar segundo o meu coração, não, eu tenho que andar segundo os princípios do Senhor. Nós precisamos andar conforme a ordem do Senhor. Davi segue o coração. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível acontece com a nação de Israel. O orgulho bateu no coração do rei. Mas pastor, não seria normal
um rei saber quantos homens ele tinha preparado para uma guerra, porque afinal de contas aquela região sempre foi conturbada, sempre houve ali grandes batalhas, e Davi precisava saber quantos homens ele tinha. Não seria normal isso aos nossos olhos? Até que seria. Aos olhos do mundo, até que seria. Mas escute bem, eu e você, nós não andamos conforme as medidas desse mundo, nós andamos conforme a medida do Senhor. Sempre, todas as batalhas que Davi havia vencido, não tinha sido pela força dele, tinha sido na força do Senhor. Normal seriam para as nações vizinhas saber a quantidade, o tamanho do exército, o poderio bélico, mas para Davi não, porque quem dava vitória era o Senhor. Querido, aquilo que serve para o mundo não serve para mim e para você. Aquilo que serve para o mundo não serve para os filhos de Deus. Para qualquer rei de qualquer nação seria normal contar os exércitos, mas para Israel não, porque a confiança dele tinha que estar no Senhor. É por isso que eu e você, nós não podemos ser guiados, direcionados pelo nosso coração, não, querido. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Por causa de algo que nasce no coração do rei, um orgulho, toda uma nação vai pagar um grande preço. Quem dava as vitórias era o Senhor, quem mandava a provisão era o Senhor, quem dava força para os homens nas batalhas era o Senhor. Quem vai te incentivar nessa semana, te dando força, é o Senhor. Quem vai te dar vitória diante dos inimigos, os inimigos não são pessoas, não são pessoas, são as circunstâncias, são os demônios desse mundo tenebroso. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Nós faremos a nossa parte, mas amanhã, na segunda-feira, quando você levantar, você vai consagrar ao Senhor o seu dia, consagre as primeiras horas, e já agradeça pelas vitórias que o Senhor irá te abençoar nessa semana. Quem é do mundo age diferente, mas nós não somos, nós somos filhos de Deus, e desfrutamos de todo o banquete que existe na mesa do Pai. Quem diz amém por isso? Que erro terrível de Davi, seguiu o coração, uma grande catástrofe, 70 mil homens mortos, no decorrer de 3 dias, e aí, pastor? Segunda lição para mim e para você, querido, diante de Deus, nunca é tarde para o arrependimento. Você pode dizer amém por isso? Diga assim: diante de Deus, nunca é tarde para reconhecermos os nossos erros. Se você ler todo o capítulo de 1 Crônicas, você vai ver que se você ler todo o capítulo, todos os versículos do capítulo 24 de Crônicas, você vai ver que o último versículo vai dizer que o tabernáculo do Senhor estava em Gibeon. Gibeon era o lugar que estava o tabernáculo do Senhor. Era o lugar de adoração, era o lugar onde estavam os sacerdotes, era o lugar que se imolava as ofertas ao Senhor. Davi vai sair de Jerusalém rumo a Gibeon. Foi aí onde foi o trajeto que ele vai ver o anjo no qual estava liberando toda a praga, o anjo enviado por Deus. Veja só, olha como são as coisas. Ele ia a Gibeon, porque lá estava o tabernáculo do Senhor. Davi, como rei e também como homem segundo o coração, ele vê todo o povo sofrendo, e ele diz o seguinte: puxa vida, tem que fazer alguma coisa. Ele sabia que havia pecado contra o Senhor, ele sabia que a mão do Senhor estava pesando. Ele diz assim: eu vou aos sacerdotes, eu vou àqueles homens, eu vou me reunir com eles, porque quem sabe eles me dão um bom conselho, para que eu possa orar a Deus, e que Deus escuta a minha oração, e que essa praga cesse. Eu preciso ir a Gibeon. E quando ele estava no caminho, saindo de Jerusalém, ele viu o anjo do juízo, que estava matando as pessoas com aquela grande doença. E ele está passando ali próximo a um lugar chamado uma eira, no qual Araúna ele tratava ali o trigo. E ele, daquele lugar, ele avista esse anjo. O que ele viu fez com que ele parasse o seu trajeto. Ele estava indo para Gibeon, mas ele visualizou algo que era diferente. Ele viu aquele anjo. Imagine que visão terrível ele estava vendo. O anjo com a espada desembainhada, vai dizer Crônicas também, sobre todo Israel.
Mas ele tinha uma direção. Ele ia para onde? Ele ia a Gibeon. Mas aquilo que ele viu, ele entendeu que Deus estava até naquele caminho para mudar o plano. Ele não era para ir a Gibeon. O coração de Davi continuava sendo o coração segundo o do Senhor. Ele traçou um plano: eu vou a Gibeon, mas lá tem o tabernáculo, mas lá tem ali os profetas. Mas com o meio do trajeto ele entende: não é para lá. Querido, nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa sempre vem de quem? Do Senhor. E eu e você, como filhos, temos que ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus, para saber exatamente aquilo que Deus deseja que eu e que você a gente possa fazer. O plano era Gibeon, mas esse era o plano de Davi. Mas o plano de Deus era totalmente outro. Só que Davi ali tem a maturidade, ele tem ali, né, ele tem o discernimento para parar na eira de Araúna. Querido, quem sabe você planejou tantas coisas para o seu 2023, amém. Quem sabe você planeja ir para uma faculdade, amém. Quem sabe você planeja ir fazer uma viagem para o exterior. Quem sabe você planeja tantas coisas, mas escute bem, alinhe o seu desejo com a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Peça para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, e que não seja apenas aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida. Planejar faz parte, organizar faz parte, mas Senhor, está aqui o meu caderno de planejamento. Se você como eu, está aqui a minha folha de planejamento. Uma vez a Marília pegou o meu rascunho, que eu tenho um caderninho, eu anoto várias coisas. Aí a Marília sentou certa vez do meu lado, pegou o meu caderno, eu só olhando para ela. Ela disse: pai, eu não estou entendendo nada do que você escreveu, não estou entendendo nada do que tem aqui. Eu disse: pois é, minha filha, às vezes até mesmo o papai não entende. A gente faz os planos, fazemos as anotações, traçamos aquilo que nós queremos, mas apresente ao Senhor. Ele saiu pronto para ir a Gibeon, mas ele vê ali o anjo na eira de Araúna, e ali ele para. A eira estava em plena atividade. Nicole, por favor, bote aí a figura que tem da eira. Nicole está aí, pronto. Isso daqui é a figura de uma eira no tempo de Davi. Uma eira. Chegavam os feixes de trigo, era colocado sobre o terreno que era duro. A eira tinha que ficar no lugar alto, para que tivesse vento, porque está aqui um homem, né? Aí com o debulhador, não tive tempo de preparar um debulhador, mas daqui a pouco vai aparecer uma figura. Tem uma figura próxima? Bota a figura, por favor. O debulhador, assim, eram duas madeiras. Esse daqui tem pedras afiadas embaixo, né? Outros tinham pregos. E esse debulhador, pode voltar, filha, para outra figura. Ele era amarrado aos bois, um homem ficava em cima, o trigo era espalhado, e ali os animais iam puxando o debulhador com um homem em cima, e todo o trigo ficava embaixo. Então as pedras e os pregos, eles iam passando por cima do trigo. E o que era que acontecia? Ali do trigo que foi colhido, era separado a semente da palha. Passa o debulhador, o trigo embaixo, toda aquela pressão, as pedras e pregos arrastando sobre o trigo, e ali dava o vento, ventava, o vento ajudava a tirar as palhas, e ficavam as sementes. Isso daqui era uma eira normal. Outros homens, está vendo aqui, tipo com um ciscador, e aqui você está vendo a semente pronta para ser colocada nos depósitos, esperando a festa dos tabernáculos, e seria oferecida parte delas ao Senhor. Está aqui, isso aqui é uma eira. Está aqui os bois, está aqui o debulhador. E Davi,
deixa essa imagem. E Davi, ele chega e a eira está em toda atividade. Araúna, que era o dono da eira, ele vê o rei chegando com os seus soldados e vai ao encontro de Davi. A eira tem lições importantes para a nossa vida, querido. Essa eira tem lições importantes. Eiras podem nos levar para o próximo nível da nossa vida. Quem diz amém por isso? Diga assim: uma eira tem o poder de me levar a um próximo nível. Uma eira tem esse poder de fazer comigo e com você, nos levar a um próximo nível. Mas para que eu possa chegar no próximo nível, irmão, nós seremos tribulados. Vai passar sobre nós, sabe o quê? O debulhador. Vai passar sobre a nossa vida o debulhador do céu, irmão. E não é suave. O negócio é pesado. Mas existe um desejo de Deus para que nós possamos passar por essa eira. Por quê? Porque Ele quer melhorar a mim e a você. Nós sabemos disso. São as circunstâncias difíceis que vão fazer a mim e a você servos melhores, pessoas melhores, que vão provar a nossa fé. É quando o debulhador está passando sobre a minha e sobre a sua vida, e que a gente não está vendo o motivo de uma semente sair, de uma palha ir embora. Mas o Senhor está preparando a mim e a você para um próximo nível. O trigo aqui estava sendo preparado para um próximo nível. Sabe o quê? Sabe qual o nível? O nível de alimentar pessoas. O nível de ser realmente um grande alimento para o povo, de ser uma grande oferta. Não tem como ficar do mesmo jeito quando nós passamos pela eira do Senhor. Querido, todas as áreas da nossa vida precisam passar pela eira do Senhor. Todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida precisam passar na eira do Senhor. E escute, quando nós passamos pela eira do Senhor, não tem como ficar do mesmo jeito palha junto com semente. Que é palha, quando passa-se pela eira, quando passa-se pelo debulhador, é separado palha e semente. Por isso um lugar alto, por isso um vento. Por quê? Porque a palha tem que ser soprado e fica só o quê? A semente. Querido, eu sei que eu falo para pessoas nessa tarde, no qual o debulhador, no qual essa ferramenta do céu tem que ser passada na vida financeira. Tem que ser passada nas nossas emoções. Querido, em nome de Jesus, entenda. Tem que ser arrancada as palhas da nossa vida. As palhas do nosso relacionamento. As palhas do seu casamento tem que ser tiradas. As palhas da sua vida financeira tem que ser arrancadas. As palhas do seu negócio. As palhas do nosso caráter tem que sair. E só tem um jeito. É passando na eira de Deus, irmão. É passando pela eira do Senhor. É passando pela eira do Senhor. Não tem como ir adiante sem fazer algumas escolhas, algumas decisões, depois que nós passamos pela eira do Senhor. Além do debulhador, os animais pisavam no trigo. Tudo isso era um processo para extrair o quê? A semente da palha. Quem sabe eu falo para pessoas nessa tarde que estão passando essa fase da vida. Quem sabe você, querido, está sendo aí pisado em alguma área da sua vida. Quem sabe você está passando por uma dor tão grande que está moldando o seu caráter. É uma eira do Senhor. Quem sabe você está passando uma prova financeira tão grande, tão grande. É uma eira do Senhor tratando você para que você entenda quais são os princípios bíblicos da prosperidade. Quem sabe você está passando pelo debulhador, pela eira do Senhor, no que diz respeito às suas amizades. Quem sabe uma pessoa que você tanto admirava, você tanto gostava, você tanto conviveu, chegou uma hora que não dá mais para caminhar junto. E você está até sofrendo com isso. Querido, eu não sei o que você passa, mas entenda, todo o processo do Senhor na nossa vida tem início, meio e fim. Quem crê nisso? Início, meio e fim.
A eira, quando Davi chega, estava em plena atividade. Plena atividade. O trigo estava sendo pisado, a semente estava sendo separada da palha. Tira uma lição, querido, dos seus dias ruins. Tira uma lição dos seus dias maus. Não apenas encare ele. Vai passar, vai passar. Não, peraí, o que eu posso aprender? Não, peraí, está passando o debulhador do céu na minha vida, está passando o debulhador de Deus, mas eu tenho que ter lições, tenho que tirar lições disso. Eu tenho que tirar uma lição para que eu possa vir a melhorar como pessoa. Davi estava passando um momento terrível como rei, quem sabe o seu pior momento como rei de Israel. Mas quando ele sai de Jerusalém, rumo a Gibeão, que ele vê ali o anjo ali na eira, que ele também é alertado por Gade a ir à eira, sabe o que é que ele foi fazer? Ele não foi conversar com Araúna, ele foi única e exclusivamente para adorar ao Senhor, nos momentos das maiores provas da sua vida. Entenda, a melhor posição que eu e você, nós podemos ficar é na posição de adorador a Deus. Davi vai transformar a eira, que era um lugar de sacrifício, ali em um lugar de adoração. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar, filho? Você está aqui? Meu Deus! Meu Deus! Quando Davi chega, o processo estava acontecendo com o trigo. Araúna vê chegando. Quando Araúna vê chegando, rei, o que traz o Senhor aqui à minha terra? O que traz o Senhor aqui à minha eira? Não, eu vim adorar ao Senhor. Olha, eu vim adorar ao Senhor, eu vim sacrificar ao Senhor. Eu vim comprar aqui a sua terra. Não, rei, não. Você não vai comprar nada. Eu te dou. O senhor não precisa dos bois para o holocausto? Eu te dou os bois. O senhor não vai precisar da lenha. O debulhador é de lenha. Pega o boi, mata os bois, tem um debulhador, quebre, faça lenha. E o lugar aqui que o senhor precisa, transforme no seu altar de adoração. Faça isso, rei, está aqui, tudo que eu tenho é teu. Irmão, deixa eu dar só aqui trazer algo para você. A gente aprende muito, a gente tem muito que aprender com Araúna. Araúna não era um hebreu, ele não era um israelita, ele era, sabe o que? Ele era um jebuseu. Os jebuseus foi o primeiro povo que habitou na terra de Jerusalém. Os descendentes de Araúna não vieram do Egito com Moisés, não, eram os primeiros homens da terra. Ele vai dizer assim: adora o Senhor o teu Deus. Ele vai reconhecer em Davi quem ele era, e ele vai honrar. Ei, escute bem. Honra é aquilo que eu vou entregar do meu coração, não pelo que a pessoa, pelo que Deus faz, não, mas é um reconhecimento, querido. Dízimos e ofertas, por exemplo, é reconhecimento. Sabe o que é? Honra. Quando você honra uma autoridade, não pela pessoa, mas porque existe ali uma posição, por exemplo, do Senhor na vida dele, na vida dela. Quando você honra, querido, você é abençoado. Querido, honra abre portas. Quem está aqui, irmão? Você está aqui em nome de Jesus? Honra abre portas. Não, rei, não, peraí. Eu estou reconhecendo você não como filho de Jessé, estou reconhecendo você como o rei de Israel. Pega o meu boi, pega aí o debulhador, fica com um lugar para o Senhor. É uma honra te entregar isso, é uma honra ao Senhor, rei. Mas Davi diz assim: não é desse jeito. Eu não entregarei ao Senhor algo que não me custe nada. É interessante que você lê esse texto na perspectiva de 1 Samuel 24, e você lê também 1 Crônicas 21, porque em Samuel você vai ver o preço pago pelos bois. Está aqui, 50 ciclos, pelo jugo e pelo boi, 50 ciclos de prata. E em Crônicas você vai ver que ele vai pagar 600 ciclos de ouro pela terra.
Se a sua versão for NVI, quando você for ler lá em Crônicas, ele pagou 7,2 kg de ouro pela terra. 7,2 kg. Sabe para quê, irmão? Sabe para quê? Para levantar um holocausto ao Senhor. Para levantar um altar e fazer um sacrifício ao Senhor pela terra. Eu tive a curiosidade ontem. Eu disse, meu irmão, quanto é o grama do ouro? O grama do ouro, se não me falha a memória, ontem estava em R$322 e um quebrado. Aí eu fiz a conta. 322 vezes 7.200. Se fosse na moeda de hoje, Davi tinha pagado pela eira de Araúna 2 milhões e quase 200 mil reais. Seria o valor que ele havia pago por um pedaço de terra para levantar um altar em adoração a Deus. Ele diz assim, eu não vou entregar ao Senhor algo que não me custe nada. Querido, quando Deus tocar o seu coração para você entregar uma oferta, por exemplo, ao altar do Senhor, não fique querendo fazer prova com Deus não, meu irmão, faça, entregue, porque você não é o valor, é a honra. Não se trata do valor, é a honra. Peraí, Arão, eu sei que você me honra, eu sei que você me reconhece como rei, mas eu não vou entregar ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou entregar. É nesse lugar, era na eira de Araúna. E é lindo quando você vai ver a história, que a eira de Araúna, ali onde era hoje não, né? Naquele tempo, ali, funcionava ali uma eira, ele estava tratando o trigo. Foi exatamente o lugar onde Abraão havia levantado um altar em agradecimento a Deus pela vida de Isaac. Sabia disso? Foi no mesmo lugar. Quando ele desce do Monte Moriá, que o Senhor já havia preparado o holocausto, o sacrifício, ele vai agradecer a Deus, ele vai levantar um altar ao Senhor. Sabe onde? Onde estava ali a eira de Araúna. Era um lugar tão especial, que a eira de Araúna foi o lugar escolhido por Deus, para que não Davi, mas para que Salomão construísse o templo do Senhor. Sabe onde foi o lugar? A eira de Araúna. Olha só, que lugar. Sabe onde foi esse lugar também? Foi o lugar onde Jacó teve a visão dos anjos subindo e descendo a escada. Agora estava sendo um lugar de adoração, mas não qualquer adoração, ia ser um lugar onde Davi iria oferecer holocaustos de sacrifício a Deus pela vida do povo, pedindo perdão pelo seu pecado. Querido, Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, nós sabemos disso, nós entendemos o que essa palavra representa para nós. E está aqui agora Davi, construindo um altar ao Senhor, nesse lugar especial. Querido, sabe por que a eira é um lugar de adoração para mim e para você? Sabe por que essa eira tem tanta relevância para mim e para você hoje? Entenda, porque nessa tarde nós estamos construindo um altar de adoração ao Senhor. Ei, entenda o negócio. Quando nós construímos um altar de adoração ao Senhor, pode sacrificar nesse altar, porque a praga vai cessar. Pode sacrificar nesse altar, porque a praga vai cessar. Diga assim: sacrificarei no altar, porque a praga vai cessar. Querido, isso é bíblico, velho. Oferte no altar do Senhor, que a praga vai cessar. Traga a sua oferta ao Senhor, que a praga vai cessar. A gente tem uma visão muito limitada, irmão, muitas vezes das coisas. Irmão, pegue uma chave. Você quer aprender com a minha esposa? Quer uma chave para a sua vida? Quer que as coisas deem certo na sua vida? Ninguém quer. Amém? Pelo amor de Deus, irmão, você está aqui. Em nome de Jesus, irmão. Você tem um desejo no seu coração. Antes de você fazer qualquer coisa, sabe o que você faz? Guarde. Olha, isso pode ser
Isso pode ser o maior conselho espiritual do seu dia, pode ser esse. Antes de você empreender, de você fazer, de você planejar qualquer coisa, quando no seu coração nascer o desejo, oferte algo ao Senhor direcionado àquilo. Oferte algo ao Senhor. Oferta não é valor, é aquilo que move o meu e o seu coração. Você entendeu isso já há muito tempo, né, irmão? Em nome de Jesus. Traga a sua oferta ao altar que a praga vai cessar. Traga a sua oferta ao altar que as coisas vão mudar. Ah, é barganha? Não, é fé. Ficou para trás há muito tempo esse pensamento, que nem cristão é. Ficou para trás há muito tempo. É fé, meu irmão. Nas coisas do Senhor, primeiro eu semeio, lógico. Primeiro eu vou semear, depois eu vou ser abençoado. Davi entende esse princípio. O versículo 16 diz assim: quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Foi nesse momento que a praga começa a cessar. No momento em que Davi levanta um altar, que ele faz o sacrifício, a praga cessa. Ainda hoje o princípio é o mesmo. Quando você derramar diante do altar do Senhor o seu coração, que é o que Deus mais deseja, que você derramar o seu coração entregando a sua vida a Ele, as coisas na sua casa mudam, as coisas no seu casamento mudam, as coisas na sua finança mudam, porque não é algo material apenas. O que Deus mais deseja é o meu e o seu coração. É por isso que nós entregamos aquilo que nós temos de mais precioso, é a nossa vida, não é ouro nem prata. Ouro e prata move outras coisas. Agora eu estou falando de algo muito maior, irmão. É da nossa vida. Pelo amor de Deus, é o nosso coração sendo derramado no altar do Senhor. Aleluia. Toda praga finda quando entregamos a nossa oferta no altar do Senhor. É lindo o texto de Crônicas. Por isso que eu estou falando sempre de você, quando chegar em casa, leia Samuel e leia Crônicas. Quando Davi cai em si, entende a direção de Deus, para na eira de Araúna, compra o lugar, compra o boi, compra ali aquele tipo de arado. Ele vai sacrificar ao Senhor. Crônica nos diz, sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Deus respondeu mandando fogo do céu. Deus respondeu mandando fogo do céu. Quem crê nessa palavra? Se você for rápido aí com a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 21. Você vai ver versículo 26. E Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto. O fogo veio do céu sobre o altar de holocausto. Sabe o que aconteceu? O fogo queimou toda a oferta. O fogo queimou a oferta. Nós, quando chegamos na igreja do Senhor e vamos entregar o nosso coração em oferta a Ele, o fogo do céu continua a descer nesse tempo. Claro que não de maneira literal, mas o fogo do céu vai vir quando eu e você nos colocarmos diante do altar para queimar, sabe o que? Toda religiosidade. Para queimar, sabe o que? Todo caráter que está desalinhado com a palavra de Deus. Para queimar, sabe o que? Toda mentira da nossa vida. Para queimar, sabe o que? Toda religiosidade. Para queimar, sabe o que? Toda filosofia. Isso não presta. Vai passar pelo fogo, vai queimar tudo, mas o que vai subir, semelhante ao incenso suave, é o nosso coração ao Senhor. Davi faz um altar, Deus manda o fogo do céu.
Era o fogo que tinha que consumir os holocaustos. Era o fogo do céu. Eu declarei que o fogo continua a descer do céu hoje, e não de maneira literal. Eu não sei se no decorrer dessa mensagem você parou e perguntou assim: nossa, por que ele ia para Gibeon? Se a sua Bíblia for corrigida, vai ter Gibeão. Se a Bíblia for, ele ia para Gibeão e parou, e ali consagrou em Araúna. Por que foi mesmo? Será que não tinha fogo lá no tabernáculo? Tinha. Mas tinha muito tempo que Deus não fazia descer fogo do céu. O fogo que queimava lá no átrio, ali, ainda era um fogo que havia descido do céu. Não pode ser qualquer fogo. Não pode ser qualquer fogo. Tem que ser o fogo que veio do céu, que desceu do céu. Se um sacerdote pegasse um fogo do fogão a lenha da sua casa, ele era fulminado quando chegasse lá no Santo dos Santos. Antes de chegar lá, né? Já era fulminado. Já era fulminado. Aí, irmãos, a gente vive num tempo hoje onde a gente tem que ter muito cuidado. Porque infelizmente tem muito lugar onde tem estrutura, onde tem ar-condicionado, onde tem cadeira, onde tem isso, tem aquilo. Mas o principal está faltando, que é o fogo do céu. Tem muita gente falando muitas palavras bonitas no YouTube, na internet. Mas será que tem fogo do céu? Ou é um fogo riscado ali pelo próprio sacerdote? Não pode. Sabe o que atrai você aqui nesse lugar, todo domingo, toda terça, toda quinta, todo sábado? Sabe por quê? Porque pela misericórdia e graça do Senhor, ainda tem fogo do céu nesse altar, meu irmão. Ainda tem fogo do céu nesse lugar. Ainda tem palavra genuína a ser liberada desse lugar. E você vem para cá, não é porque aqui tem um LED, não é porque tem ar-condicionado, não é porque é uma equipe louvando, não, irmão. Você vem para esse lugar, é porque você é atraído pelo fogo do céu. Ei, entenda uma coisa: a nossa função é apenas preparar o altar. O fogo que vai queimar não pode vir de mim nem de você, porque senão é estranho. Agora, o altar nós temos que preparar, e deixe Deus mandar o fogo. Faça a sua parte e deixe Deus agir na sua vida. Faça a sua parte e consagre sua família. E comece a ver, em nome de Jesus, uma mudança em você. E depois de você, uma mudança na sua esposa, uma mudança no seu marido, uma mudança no seu filho, na sua filha. Mas primeiro, faça a sua parte. Construa o altar. Ofereça-se em sacrifício e deixe Deus agir. E deixe Deus agir, e deixe Deus trabalhar. O fogo do céu é uma resposta à oferta que foi aceita pelo Senhor, aleluia. O que era que tinha de especial naquele lugar, pastor? O que era que tinha de especial naquela eira? Podia ser em outro lugar. Não, porque foi Deus que escolheu a eira. Não, porque foi Deus que mandou fazer naquele lugar. Não, Davi estava seguindo ali a orientação do Senhor. O mesmo chão da eira que separava o trigo da palha, foi o mesmo lugar onde Davi levantou um altar ao Senhor. E esse altar cessou a praga. A praga foi cessada no altar erguido na eira. Qualquer nível de praga que pode estar chegando sobre a sua família, sobre a sua vida, semelhante até mesmo um rolo compressor, nessa noite para na eira do Senhor, erguido um altar por você nesse lugar. Você não entendeu o que eu falei? Se existe qualquer nível de intento do maligno contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, nessa tarde, no altar que você está construindo, a praga cessa. Sobre a sua vida, no altar que você está construindo nessa tarde, a praga vai cessar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos em pau com essa palavra.
Eu me empolgo com essa palavra. Eu me empolgo com essa palavra, aleluia. Davi paga 7.200 quilos de ouro. Depois o seu filho Salomão iria construir um templo de adoração ao Senhor. O lugar onde antes Abraão havia oferecido um sacrifício. Um lugar onde antes Jacó tinha tido uma visão de anjos subindo e descendo. O altar foi levantado. Irmão, e o maior altar não foi o de Davi. O maior altar levantado na história da humanidade não foi na ilha de Araúna. Sabe onde foi? Foi lá no monte chamado Caveira. O maior altar levantado foi lá no Gólgota. O maior altar levantado não foi de pedra, mas foi de madeira. E a maior oferta entregue não foi um cordeiro natural, não foi um novilho, não foi uma pomba, não. Foi o próprio Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado desse mundo. O maior altar foi uma cruz no qual o Filho de Deus foi levantado. E só por conta desse sacrifício, e só por conta desse amor de Deus, que entregou o seu Filho Jesus, é por isso que eu e você, nós podemos hoje ter uma palavra de fé, de poder e de graça, de restituição sobre a sua vida. É por isso que eu declaro nessa tarde, porque o Cordeiro de Deus foi levantado na cruz do Calvário, foi morto na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Isso nos dá toda a certeza de que milagres do Senhor ainda acontecem na minha e na sua vida. A eira fez com que a praga de Israel, depois de 3 dias, e mais de 70.000 pessoas perderam a sua vida. Mas logo depois que Davi oferece o sacrifício, Deus dá uma ordem para o anjo: tá bom, você não vai destruir Jerusalém. Parou, chega, já foi. A oferta foi levantada, o holocausto subiu ao céu semelhante a incenso suave, e Deus disse assim: para, já deu, cessa a praga. E é interessante, é lindo quando a gente vai ver na Bíblia, o último versículo vai dizer assim, e logo depois, olha o que é que diz o versículo: então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Da mesma forma que ela veio de repente, depois da oferta, de repente ela foi embora. Foi que chegou de repente na sua vida mesmo, que você nem esperava, lutas, dores, situações difíceis. Querido, quem sabe você está sendo debulhado, quem sabe você está no processo do Senhor. Mas creia, você está entregando aí o seu coração em oferta ao Senhor, vai cessar a praga. Os dias difíceis vão passar. Os dias difíceis vão passar. Vai vir um dia da bonança. Vai vir um dia de recuperar, sim, da praga. Vai vir um dia. Depois vão vir outras lutas, mas é depois, não é agora. Não é agora, é depois. Que você tenha recebido essa palavra. Que você tenha entendido que a eira do Senhor é um lugar de honra, é um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração, mas também é um lugar de bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse? Fique de pé em nome de Jesus.